Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, infelizmente o Benítez foi embora. E agora, quem será o novo camisa 10 do Vasco? Vamos falar aqui disso no nosso vídeo. Também vamos falar de um ex-jogador de rival nosso que quer vestir a camisa do Vasco, hein, pessoal? Será que esse jogador vai ter alguma vaga no Vasco ano que vem? Vamos trazer aqui quem é esse jogador. Também vamos falar aqui da situação do jogo do Vasco aí com o Atlético Paranaense, onde você vai poder assistir o jogo, hein, pessoal? Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer. Só clicar embaixo aí no inscreva-se, dá essa força aí. Vamos agora em busca de 140 mil inscritos. Muito obrigado aos 130 mil inscritos aqui do nosso canal. Muito obrigado mesmo de coração a todos que estão sempre assistindo nossos vídeos diariamente. Também peço para você aqui ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo aí fora de casa pelo Campeonato Brasileiro às 6h15 da tarde. Esse jogo tem uma grande polêmica, né? O Atlético Paranaense não tem contrato com a Globo e não tem o direito de transmissão aí, tanto pela parte da TV Globo e também aí com o Premier Clubes e também outro canal fechado, Sport TV e também a TNT, né? O jogo não é transmitido na TNT porque o Vasco não tem contrato com a Turner e por isso o jogo ficará sem transmissão aí na televisão. Mas o torcedor vascaíno ainda tem a esperança de poder assistir o jogo. Vai ser transmitido aí pelo Twitch, pela plataforma Twitch. Os valores são aproximadamente R$23 e o torcedor vai ter que pagar aí para poder assistir o jogo do Vascão. Claro, quem quiser assistir aí no outro site que tem aí aberto de graça, com certeza será a melhor opção, né? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha aí. Se vocês têm conta no Twitch, se não tiver, faça aí e compre o jogo, o ingresso virtual do jogo para poder assistir o Vasco. Somente assim você vai poder acompanhar o Vasco. Claro, tem aí de graça na internet, mas você vai ter que procurar aí no Futimax da vida, outros sites aí que com certeza irão transmitir essa partida, que na minha opinião seria a melhor opção, né, cara? Quem quer pagar para assistir o jogo pelo computador, pelo celular, vamos assistir de graça, vamos procurar aí algum piratão aí que assiste de graça pra gente acompanhar o jogo do Vascão. E o Vasco para esse jogo aí teve essa semana inteirinha para trabalhar, né, pessoal? A gente aposta numa vitória do Vasco. Com certeza o Vasco vai ter grandes dificuldades sem aí o nosso camisa 10, Martim Benítez, que foi embora do Vasco. O jogador não queria ir embora do nosso clube, né? Diz que tem um sonho de retornar ao Vasco algum dia, que Deus permita isso a ele. E agora a gente não sabe quem será o novo camisa 10. Possivelmente o nome que estaria aí mais cotado para ser o novo camisa 10 do Vasco é o meio-campo Carlinhos, né? Que jogou muito bem no jogo contra o Santos, foi o grande jogador daquela partida, fazendo o gol da vitória. Só que o Carlinhos, ele oscila bastante o seu futebol, né? Ele não mantém uma regularidade. Ou ele joga razoável num jogo e no outro ele joga bem abaixo da crítica mesmo. Mas é o que temos aí no nosso elenco, né, pessoal? Muitos torcedores vascaínos gostariam de ver o Juninho também assumindo esse posto aí no meu campo. Eu, particularmente, gostaria de ver os dois juntos aí nesse time. Jogaria com dois atacantes apenas, sacaria o Vinícius do time, colocaria somente o Thales Magno, o Germancano e o meu campo com André, Leonardo Gil, Carlinhos e Juninho. Eu acho que seria um pouco mais interessante essa formação para o Vasco, já que os nossos atacantes também não são coisas astronômicas, né? São péssimos jogadores, não estão em boa fase. O Vinícius, principalmente, não é jogador para vestir a camisa do Vasco, para falar a verdade com o torcedor vascaíno. O Thales Magno está muito em baixa, totalmente longe de ser aquele Thales mágico, apelidado aí pela torcida vascaína. E o Germancano, artilheiro, né? E na minha opinião, o Vasco, como está lutando para não ser rebaixado, tem que ter uma proteção maior no meio campo, para primeiro não levar gol e sim tentar lá na frente beliscar os resultados, vencendo os adversários com o gol do Germancano, né? Porque somente ele faz gol no time do Vasco. E com certeza agora a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro pode dar uma mudada, mas se bem que o Martim Benítez ficou fora de alguns jogos do Vasco, mas com certeza o Sapinto já esperava que ele fosse embora do Vasco e já deve ter aí alguma outra tática para fazer no time, para montar o time realmente sem o Martim Benítez, como foi no último jogo contra o Santos. E deixa aí nos comentários quem você acha que deve ser aí o substituto do meio argentino como camisa 10 do Vasco. Se você apostaria no Carlinhos, se você mudaria o esquema, entraria com 4 homens no meio campo e 2 atacantes apenas, ou se você manteria esse esquema aí do 4-3-3 com apenas 3 meias no time e o Juninho no lugar ali possivelmente do Carlinhos, jogando mais à frente como camisa 10 realmente. Porque se não jogar o Carlinhos ou o Juninho, certamente poderá ir entrar improvisado o Iago Pikachu e a gente não quer ver de jeito nenhum o jogador sendo titular do Vasco e muito menos jogando de camisa 10.
Bom, pessoal, essa semana o presidente eleito aí, Jorge Salgado, deu uma entrevista à ESPN falando aí de jogadores que ele quer trazer pro Vasco. Diz que não vai ter nenhuma estrela, hein, pessoal? Segundo as informações do próprio presidente do Vasco, ele não vai contratar nenhum jogador caro pro nosso time. Somente vai tentar reestruturar o Vasco aproximadamente do que está tentando fazer o Campelo, né? Possivelmente a gente deverá ter esse mesmo elenco aí mantido, ou aproximadamente aí 80% do elenco mantido aí no time do Vasco pro ano que vem, né? É uma pena, né? A gente esperava que o elenco tivesse uma reformulação, porque esses jogadores, a maioria deles não servem para vestir a nossa camisa. A gente está vendo onde o Vasco está, os últimos resultados do Vasco, os pífios, né? Jogadores sem condições de vestir a camisa do Vasco e que infelizmente podem aí ganhar esse presente caso o Vasco fique na primeira divisão, de terem os seus contratos renovados e permanecerem no Vasco, né? E com certeza não era isso que o torcedor vascaíno esperava do novo presidente. Mas quem conhece bem o Vasco sabia que o Jorge Salgado não iria fazer nada de diferente do que está sendo feito aí pelo Alexandre Campelo, né? Somente tentar manter a mediocridade aí no futebol, tentar somente deixar o Vasco na primeira divisão e dar aquele discurso pro torcedor, né? Que o Vasco está passando por uma reestruturação que só vai se reestruturar daqui a 30, 50 anos. Somente daqui a esse tempo que o Vasco vai voltar a ser grande e voltar a ganhar títulos, né? A gente já tá cansado de ouvir essa lorota. Não sou sócio votante, não votei no Leva esse ano, mas somente estava apoiando porque ele tinha um projeto de trazer a curto prazo aí para tentar resgatar o Vasco o mais rápido possível. Essas pessoas aí só estão pensando no futuro do Vasco, no presente. No presente o Vasco pode cair para a segunda divisão. Se o Vasco cai para a segunda divisão, aí não existe mais futuro, meu amigo. Aí não existe mais planejamento nenhum. Esse é o grande problema, né? A gente espera que essa diretoria aí do Jorge Salgado tenha pelo menos um mínimo de decência para trazer, se for para trazer jogador mediano, traga algum jogador de qualidade, né? Porque trazer jogador de Bangu, Olaria, a gente já tá de saco cheio, né? E falando de jogadores que podem vir para o Vasco, um ex-jogador do nosso rival Botafogo, que está atualmente jogando no futebol da Bulgária, deu uma cavada monstra para querer vir vestir a camisa do Vasco. Em entrevista, o jogador Otávio, meio-campo de 26 anos, revelado pelo próprio Botafogo com passagens por outros times aqui no Brasil e também no futebol europeu, falou que tem um grande sonho de vestir a camisa do Vasco, que é apaixonado pela torcida do Vasco, acha a nossa torcida muito fera. Com certeza ele tem um desejo de vir vestir a nossa camisa. Fato é que esse jogador não vingou em nenhum time aqui do Brasil, está lá num centro totalmente desconhecido na Bulgária, meu amigo. Apesar de estar no continente europeu, fazer parte do futebol europeu, mas é um centro totalmente aí desconhecido. E na minha opinião esse jogador não seria nada de diferente aí caso ele viesse realmente pro Vasco, o Vasco tentasse ter realmente um interesse em contratar ele. Somente o interesse partiu por parte do jogador e eu não aprovaria essa contratação aí de maneira nenhuma. E deixa aí nos comentários o que você acha, se você já viu esse jogador jogando na sua vida. Ele jogou no Botafogo na época que o Sidoff estava lá revelado, era uma das joias do Botafogo e não virou. O jogador está atualmente com 26 anos e, como eu disse, lá esquecido no futebol da Bulgária. E aqui no Vasco, meu amigo, aqui no Vasco não é lugar de cavar não, meu amigo. Vai procurar um time aí, um América, um Olaria, um Bangu, esses times aí, talvez você consiga aí uma vaguinha, porque no Vasco eu acredito que você não vai ter oportunidade nenhuma. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos.